Graça e paz. Tudo bem? Graças a Deus, não é? A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ele continua sendo Deus, não é? Haja o que houver, o nosso Deus é sempre o Criador de todas as coisas. Amados, antes de começarmos a ministrar uma palavra de Deus para o nosso coração, deixa a sua Bíblia aberta, por favor, no Evangelho de João, capítulo 11. Nós vamos ministrar aí, mas antes eu queria te convidar para orar, porque hoje é um daqueles dias que é dia de orarmos mesmo, né? Pelo Brasil e principalmente pelo estado de Santa Catarina. Eu quero te convidar a ficar de pé e fazer uma oração comigo, por favor. Eu queria que você colocasse diante de Deus aquelas famílias, aquela escola. Eu creio que você já deve saber do que se trata. Hoje foi um daqueles dias que foi difícil. Foi difícil. Senhor, nosso Deus e Pai eterno, Tu és Deus de misericórdia, Senhor. A Tua palavra declara que Tu és Deus consolador, Senhor. Por isso, Pai, nesta noite, como igreja Tua na terra, Senhor, nós queremos interceder, Pai, pelas famílias que tiveram perdas tão grandes, Senhor, irreparável, meu Deus. Por aquela escola, por aqueles professores e diretores, aquela creche. Meu Deus, não sabemos o que falar diante de tamanha tragédia. Mas nós sabemos que Tu és Deus consolador e poderoso para fazer justiça. Justiça que nós não sabemos, não conhecemos. É por isso que clamamos pelas Tuas misericórdias, Senhor. E que o Senhor venha a conscientizar as nossas autoridades para que possa, Senhor, se importar mais com as nossas crianças, os nossos adolescentes, as repartições públicas. Em nome de Jesus, Senhor, consola cada família. Consola cada família nessa noite, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. É difícil. Difícil. Louvado seja Deus, porque nós temos um Deus consolador. Deus que consola. Eu não consigo imaginar o que fazer ou o que falar diante de uma coisa dessa. Por isso, irmãos, é que o nosso Deus é tremendo. Porque aquilo que não sabemos e não podemos fazer, Ele sabe e pode fazer. E a palavra de Deus declara, como louvamos agora há pouco, ó profundas grandezas, riquezas, caminhos, muito mais do que os nossos. Riquíssimo em misericórdia, em bondade, em amor, em graça, glorioso, perdoador. Só o nosso Deus é assim. Só o nosso Deus é assim. Amados, hoje eu queria compartilhar uma palavra de Deus com você, que está no Evangelho de João, capítulo 11. Fala sobre a ressurreição de Lázaro. Eu havia preparado essa mensagem uns dias atrás. Deixa aberto aí no versículo 11. Capítulo 11 do Evangelho de João. Antes de entrarmos na mensagem propriamente dita, eu queria compartilhar com você alguns detalhes, até curiosos, do Evangelho de João, que talvez
alguns dos irmãos ainda não tenham percebido. O Evangelho de João tem 21 capítulos. Eu até deixei anotado aqui. Ele tem 879 versículos. E olha que incrível. Desses 879 versículos, 800 vezes João cita Jesus. 21 capítulos, 879 versículos, e João cita Jesus 800 vezes no seu evangelho. Ou seja, em torno de 95 a 97% João cita Jesus. E ele vai fazer isso de várias maneiras. Ele vai dizer que é o Cordeiro de Deus, que é o Santo, que é o Cristo, é Jesus, é o Senhor, e ele vai. Ou seja, não combina muito a gente ministrar a palavra do Senhor sem falar de Jesus Cristo, pois o Evangelho a ele proclama através da sua igreja. O João também escreveu o Apocalipse, mais a primeira, segunda e terceira carta, né, de João. E é interessante porque o Evangelho de João, ele vai mostrar Jesus na terra como homem e também vai mostrar a divindade de Cristo. Mas no Apocalipse, João vai mostrar Jesus aonde? Glorificado, como Rei, Senhor, Deus Todo-Poderoso, né? Que deve ser temido e adorado pela sua igreja na terra, na verdade, adorado por toda a terra, porque o ato de adoração a Deus, muitos homens, eles fazem isso, até sem saber, sem ter o conhecimento. Eu me lembro que quando mais jovem, eu ainda estou jovem, né? mais jovem, se considera. Eu me lembro que quando era nessa época da Semana Santa, lá no interior do Maranhão, nessa época, irmãos, havia um temor, sabe, como disse o apóstolo Paulo, na ignorância da religião, sim, é verdade, mas havia um temor. A Semana Santa, quando era sexta-feira da Paixão, sábado de Aleluia, domingo de Páscoa, havia um temor. Algumas coisas as pessoas não faziam, porque a Semana Santa remetiam eles, de uma certa maneira, ao Senhor Jesus Cristo. Então a gente saía de casa, ia até uma casa onde tinha uma TV, só tinha uma na cidade, assistia a Paixão de Cristo, e dali muitos saíam chorando, comovidos. Hoje já não é assim, não é? Hoje os comércios acabaram e as pessoas tirando um pouco fugindo um pouco desse contexto. Mas ainda é tempo para se pensar na terra que vivemos. O inimigo tem feito tanta coisa para desnortear o povo, a igreja de Deus. Mas a palavra de Deus declara em Mateus 28, 18, que a Jesus Cristo foi dado todo o poder no céu e na terra. Em Filipenses capítulo 2, o Paulo vai estender isso e vai dizer, e debaixo da terra também. E debaixo da terra também. Certamente nós passaremos por tribulações, mas jamais seremos derrotados, jamais. Porque a derrota da igreja de Cristo seria a derrota do seu Criador, e isso não vai acontecer, porque Cristo reina. Cristo reina, Ele reina eternamente, Ele é Deus. Ainda que os homens não gostem, ainda que as nações não aceitem, ainda que a terra
se mova, ainda que a criação se revolte, ainda que os corações dos homens se endureçam, Ele é Deus. O trono do Senhor não será abalado. Nós recebemos um reino que não pode, não é que eu não quero, não é que eu não sei, ele não pode ser abalado, não pode. Assim como a noite não pode ser dia, assim como o dia não pode ser noite, o reino de Deus não pode ser abalado. Se na terra cair uma montanha de Deus, Deus levantará outras montanhas. Se nesse lugar o Senhor recolher o pastor de seu, o apóstolo de seu, levantará outro. Se me recolher, levantará outro. Se recolher você, levantará outro. Porque o reino não pode ser abalado. Não pode. Não é eu, nem você, meu irmão, que mantém esse reino firme. É o trono de Deus, que diz o salmista que ele está sobre uma base: justiça, juízo e misericórdia. E o apóstolo Paulo vai dizer que o fundamento está firme. Pode levantar o edifício bem ajustado, o fundamento está firme. E não se pode colocar um fundamento sobre outro. O fundamento é Cristo. Cristo é o firme fundamento. Hebreus vai dizer que a fé em Cristo. Por isso, seja o que for, o trono de Deus continua inabalável e o reino do Senhor não pode ser abalado. Não pode. O evangelho de João também, amados, é um evangelho que mostra Cristo, mostra Jesus, não é, o nosso Senhor, como divino e humano. É no evangelho de João também que nós encontramos os 7 milagres assim, mais, como podemos dizer, se é que podemos, os 7 milagres assim mais, que mostram com mais ênfase o poder e a glória de Cristo. Se vocês quiserem anotar ou depois ver na gravação, eu vou dizer aos irmãos. No capítulo 2, Jesus transforma água em vinho, mostrando que ele tem poder para transformar aquilo que pode ser tristeza em alegria, mudando o elemento das coisas. No capítulo 4, Jesus Cristo curou um homem à distância. Isso está em 4:52. Isso significa dizer que para Cristo não tem distância. A palavra de Deus não respeita limites. Aquilo que para nós é impossível, para Ele é perfeitamente possível. No capítulo 5, Ele cura um paralítico, lá do tanque de Betesda, não é? 5:8. Significa dizer que Jesus é misericordioso, compassivo, né? Sem acepção de pessoas. Por pior que seja a situação do homem, Cristo está sempre pronto a estender as suas mãos. No capítulo 6:20, aí nós vemos aqui 2 milagres: a multiplicação dos pães e Jesus andando sobre as águas. Que significa dizer que o Senhor, além de ser o pão da vida e nos sustenta, é também aquele que pode quebrar as leis da natureza que Ele próprio criou. Só Ele pode fazer isso. No capítulo 9, nós vemos a cura de um cego de nascença. Nunca se viu isso na história, a não ser pelas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Curar um cego de nascença. Que significa dizer que para Deus, para Jesus, não importa qual seja a situação, Ele resolve.
E no capítulo 11, que é que nós vamos falar hoje, sobre a ressurreição do Lázaro, né? Então, João escreveu o Evangelho de João, escreveu também Apocalipse, escreveu a primeira, segunda e terceira carta de João. O Evangelho de João foi escrito por volta foi um dos últimos a ser escritos, né? Alguns dão 50, outros a 60, 70 anos depois da morte de Cristo. Veja como Jesus revolucionou a história com a sua doce presença. E aqui no capítulo 11, acontece a ressurreição de Lázaro, mas eu quero me prender a dois detalhes. Vamos até o versículo 19. Na verdade, eu vou te convidar. Vamos ao versículo 19. Evangelho de João, capítulo 11, e versículo 19. Diz assim: E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, veja, nós vamos nos prender exatamente por aqui, tá? Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisto? Amém. Glória a Deus. Amém. Eu também. Amados, é importante entender o momento que Maria e Marta estão passando. É uma perca difícil. Esse capítulo 11 vai dizer que Jesus era muito amigo daquela família. Ele amava Lázaro e amava Maria e Marta. A Maria, inclusive, mais na frente, é essa mesma Maria que vai ungir os pés do Senhor e vai secar com seus cabelos os pés do Senhor, aonde alguns reclamaram, inclusive Judas, dizendo, mas como pode gastar um perfume desse caro, jogando aí no chão? Jesus disse, calma, ela está me preparando para a minha morte. Na verdade, Judas não está preocupado com o perfume, ele queria vender para que tivesse uma grana na sacola, né? Porque ele era ladrão. E aí, o momento da vida daquela família, aquelas duas irmãs, é a perca de um irmão, o Lázaro. Jesus está ele está a mais ou menos uns 18 quilômetros de distância. E quando Lázaro adoece, a Maria e a Marta mandam avisar Jesus, ele está na região da Bereia. E a notícia chega até Jesus o seguinte, olha, aquele a quem tu amas está doente. O texto diz que Jesus demorou mais uns 3 dias por lá. E Jesus disse assim, quando ele soube da notícia, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, a glória do meu Pai. E ele está com seus discípulos lá, e ele fala, olha, eu me alegro porque eu não estou lá com vocês. Como assim? O que Jesus está dizendo com isso? Curar uma enfermidade é um grande milagre? É ou não é? E ressuscitar um morto, maior ainda. O que Jesus está dizendo é, vocês vão ver um milagre maior do que a cura de uma enfermidade. Vocês vão ver a ressurreição de um morto. E Jesus disse, isso é para a glória do meu Pai, não é para a morte, a doença de Lázaro. E Jesus disse assim para eles, Lázaro adormeceu, está dormindo.
E os discípulos disseram: mas se ele está dormindo, Senhor, então nós podemos ficar tranquilos, porque ele está bem e vai se recuperar. Mas Jesus não falava do repouso do sono, mas falava da morte de Lázaro. Então Jesus foi mais claro com eles e disse: Lázaro morreu. Mas olha as palavras de Jesus: mas eu vou despertá-lo do sono. Nós vamos ter com ele. E Jesus demora mais uns 3 dias onde ele está. E durante esses 4 dias, né? E durante esse tempo Lázaro morre. É como se Jesus tivesse dito assim: bem, vamos aguardar mais um pouco. Lázaro vai morrer de fato. E aí, depois de 4 dias, Jesus Cristo volta. E quando ele chega na cidade, próxima à cidade, Marta vai encontrar com ele. Ele ainda não tinha entrado na aldeia. E logo em seguida, Marta vai chamar Maria, que ficou em casa. E o que as duas falaram para Jesus foi a mesma coisa. Parece que haviam combinado. Senhor, se tu tivesses aqui, o nosso irmão não tinha morrido. A Maria chega e diz a mesma coisa: Senhor, se tu tivesses aqui, o nosso irmão não tinha morrido. O que a Maria está dizendo? E a Marta, amados? Senhor, tu curas qualquer enfermidade. Ainda que a enfermidade do nosso irmão fosse grave, muito grave, se o Senhor estivesse aqui, ele não tinha morrido, Senhor, não tinha. Amados, às vezes nós também agimos assim. Às vezes nós estamos diante de problemas grandes, sim, dificuldades grandes. E nós oramos e dizemos ao Senhor assim: Senhor, tu podes resolver isso aqui. Tu podes entrar com socorro, com providência e resolver isso aqui na minha casa, na minha vida, na minha família. Tu podes, Senhor. De fato, Jesus pode. Mas aí, às vezes vem um problema maior. Nós estávamos lidando com um problema médio, então vem um grande problema. Mas nós ficamos lá atrás. Ah, Senhor, esse aqui o Senhor pode resolver. Mas entenda, amados, que a fé, ela é crescente. A nossa fé, ela não pode ser decrescente, ela não pode ir diminuindo. A ordem é que a nossa fé vá aumentando. E Jesus Cristo disse, o apóstolo Paulo diz: o justo de Cristo viverá pela... O meu justo viverá da fé, disse o Senhor. O que ele está dizendo é que a nossa vida mostra a nossa fé. Tiago vai dizer as nossas obras. Ora, se a nossa fé é pequena, certamente toda a nossa vida ministerial, espiritual, também será. Porque nós vivemos pela fé. E por que a nossa fé é crescente? Porque o nosso Deus é grande. Então Marta e Maria estão dizendo: Senhor, tu podia curar essa enfermidade do nosso irmão. Mas ele já morreu. Não tem mais jeito. Se tu tivesses aqui, Senhor, ele não teria morrido, nós temos certeza. E ela ainda diz assim: porque tudo que tu pedes o Pai, a Deus, Ele faz.
Então, se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão estaria vivo. Em outras palavras, podemos dizer que Marta e Maria estavam, de uma certa forma, limitando o poder de Jesus Cristo. É de se entender, sim, amados, é de se entender o coração daquelas irmãs. Afinal de contas, se nos colocarmos diante do Todo-Poderoso, quem somos nós? Qual é a porcentagem de conhecimento que nós temos do Todo-Poderoso? Ó, insondáveis riquezas, grandiosas riquezas. Às vezes o Senhor derrama sobre nós uma gota do seu poder, e isso causa no nosso coração uma revolução muito grande. Então, é de se entender o coração daquelas irmãs. E é exatamente por isso que Jesus vai socorrê-las. Como? Vamos ao versículo 25. Aqui no 24, melhor dizendo. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na última ressurreição do dia. Ela está se referindo ao final dos dias. Jesus então vai socorrer essa moça, explicando uma coisa que ela ainda não tinha visto e não tinha entendido. No versículo 25 ele vai dizer assim: eu sou a ressurreição e a vida. O seu irmão está morto, eu sei que ele está, mas diante de ti está a ressurreição e a vida. São as duas coisas que ele precisava, que o Lázaro precisava. Está diante daquela moça com o coração doendo pela morte do seu irmão, e diante dela está o Deus que ressuscita e que deixa viver e que faz viver. Ele disse: eu sou a ressurreição. A ressurreição está diante de ti. A ressurreição chegou, ele vai ressuscitar. Ele disse: eu sou a vida. Ele vai continuar vivendo, porque eu sou a ressurreição e a vida. Agora eu quero te pedir a sua atenção, amados, para um detalhe. Presta atenção. Ninguém nunca morreu diante de Jesus Cristo para ele não ressuscitar. Por quê? Por que isso? Porque é incompatível a vida e a morte juntas. Quem predomina na terra e no céu, em todo lugar, quem é? A vida. E a vida é Jesus Cristo. Embora a morte seja um império e o diabo tenha tido um império, diante da vida a morte não pode vencer a vida. Ainda que a morte se manifeste, ainda que ela cause os seus estragos, e é verdade, mas Jesus Cristo é a vida, e a vida está ali, e ela vai agir com toda a tua força e o seu poder, e vai arrancar aquele homem daquela sepultura, depois de 4 dias, e nem eu e nem você tem condições de avaliar o caminho que aquela palavra poderosa fez, e toda a estrutura daquele homem foi refeita, e ele veio para fora. Não temos condições de analisar com precisão o poder daquela palavra. Lázaro,
vem para fora. A única coisa que nós sabemos é o que ele disse: está diante de você, mulher, a ressurreição e a vida. Se a gente fosse avançar um pouco mais, como explicar as palavras daquela irmã dizendo para Jesus: Senhor, faz 4 dias. Depois de Jesus perguntar a ela: aonde vocês sepultaram o meu amigo? Pode me levar até lá? Sim. E levaram Jesus até o sepulcro. Segundo os estudiosos, aquela família era uma família de uma classe média alta, devido ao local onde ele estava sepultado, era numa pedra. E naquele jeito ali, naqueles lugares, só os mais endinheirados, né, abastados de grana, né, teriam um lugar como aquele. É o caso de José de Arimateia, né? Então, quando eles levam Jesus até o local onde Lázaro estava sepultado, Jesus disse assim: tirai a pedra. E a Maria imediatamente disse: Senhor, tem certeza? Marta, né? Faz 4 dias que o nosso irmão está aí. Cheira mal. 4 dias. Eu já disse para os irmãos aqui uma vez que havia uma crença judaica na época que durante 3 dias o espírito rondava o corpo. Então, se Jesus estivesse ali no 2º dia ou 3º dia e tivesse ressuscitado Lázaro, eles iam dizer que, na verdade, Lázaro não tinha morrido. Lázaro tinha desmaiado, porque o espírito ainda rondava o corpo. Por isso Jesus deixou passar os 4 dias, porque já é o tempo de um corpo entrar em decomposição. Então Maria diz assim: Senhor, tem certeza? Marta, tem certeza? Já faz 4 dias que está aí, já cheira mal. Mas qual era a ordem da vida? Tira a pedra. E de fato eles foram lá, tiraram aquela pedra. E aí o Senhor ora. Ele olha para o céu e diz assim: Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Olha que maravilha. O Senhor sempre me escuta, Pai. Eu só estou orando aqui agora por causa deles, as pessoas que estavam ali. Porque ali havia pessoas que criam em Jesus, de fato, e outros que não. Mas nenhum deles cria que Jesus Cristo poderia ressuscitar aquele homem. E sem muito alarde, sem fazer muita propaganda, Jesus Cristo simplesmente disse, e o texto diz que ele clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E depois dessa ordem, meu irmão, minha irmã, nada mais podia segurar aquele homem. Aquele que era cadáver, aquele que estava morto em decomposição, teve todos os seus sistemas respiratório, imunológicos, todo o seu sistema refeito. E não demorou 2 dias, ou melhor, não demorou 1 hora. Não foi como um medicamento que vai construindo ou reconstruindo os tecidos aos poucos. Não foi assim. Quando Jesus Cristo disse: Lázaro, vem para fora, tudo foi reconstruído de novo. E ele vem. E é impressionante dizer, porque ele estava todo amarrado. Eu não tenho base bíblica para dizer
se como Lázaro estava, se ele estava com as duas pernas, porque havia também uma forma de enrolar os cadáveres, de modo que eles ficavam com as pernas separadas. Então eu não sei como ele estava. Uma coisa eu sei: um homem nas condições daquele, somente uma força, um poder extraordinário que nós não conseguimos imaginar, somente Deus, essa é a palavra, só Deus poderia arrancá-lo daquela sepultura e saudável. Só Deus faz tamanho milagre. Como bem lembrado, o pastor Nilo lembrou, a gente ia passar por lá. Quem de nós pode cogitar as condições de distância, as condições espirituais entre alma, corpo e espírito? O que significa dizer que a voz do nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não tem domínio só nesse plano natural, não tem domínio só debaixo da terra, mas tem domínio no mundo espiritual. Porque lá em Colossenses capítulo 1, a palavra de Deus declara que Ele é o Criador de todas as potestades e principados que se nomeia nessa terra, na eternidade, no espiritual, em tudo foi criado por Ele e para Ele. Então, amados, a única coisa que nós podemos dizer, a única coisa que nós podemos fazer é dizer: o nosso Deus, Jesus Cristo, reina, e por isso nós o adoramos na beleza da sua santidade, porque Ele é a ressurreição e a vida. Nós não temos outro caminho. Já disse um certo pensador: com um professor, a gente aprende. Um mestre, a gente ouve. Um profeta, a gente obedece. E Deus, a gente adora. Aliás, foi isso que Jesus falou para a mulher samaritana. Virá a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores o adorarão, em espírito e em verdade. Seja em Samaria, ou em Jerusalém, ou em qualquer lugar, os adoradores adorarão, em espírito e em verdade, porque a estes o Pai procura, os que adoram, em espírito e em verdade. E aí, ele continua no versículo 25 aqui, vamos para a parte B aqui. Ele diz assim: eu sou a ressurreição e a vida, né? Ele diz: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Perceba que Jesus, ele explica isso para aquelas mulheres de trás para frente e de frente para trás. Ele está dizendo assim: olha, quem crê em mim, esse é o requisito principal. Quem crê em mim. Não é, eu poderia aqui citar
várias condições. Não é quem faz obras, não é quem tem muito, quem é financeiramente bem, não é quem é grande ou pequeno, quem é rico ou pobre, não é quem faz muito ou pouco, não é. Não é quem prega mais ou menos, quem prega feio ou bonito, quem conhece mais ou menos, não é isso. É quem crê. E isso é maravilhoso, irmãos, porque a fé vem pelo ouvir, não é? E ouvir a palavra de Deus. Então, amados, eu e você, que temos pouco conhecimento, não conhecemos quase nada, somos simples, não é verdade? Ora, essa fé está disponível para mim e para você. Olha que maravilha! Eu posso ser cheio da fé em Cristo Jesus hoje. Aliás, agora, se você crê. Porque o texto diz: aquele que crê, seja judeu ou grego, aquele que crê, qualquer pessoa que crê em Jesus Cristo. Ele disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu poderia dizer, Jesus está falando para aquelas irmãs: se vocês não sabem, Lázaro crê em mim. Não sabiam que ele morreu crendo? Ele está morto, pois voltará a viver. Por quê? Porque diante de vocês está a ressurreição e a vida. Se crê em Jesus Cristo, viverás. Obviamente que o texto aqui nos remete à eternidade. Por quê? Porque morreremos, sem dúvida morreremos. Mas o texto que nos remete à eternidade também age imediatamente na nossa vida, pois isso foi o que aconteceu com Lázaro. Portanto, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, abrange tanto a vida natural, a nossa vida passageira, como a eternidade. Ou seja, viverá, eternamente viverá, por um simples motivo: porque resolveu crer em Jesus Cristo. Olha o segredo da vida eterna: fé em Jesus Cristo. Não é bom saber disso? Já pensou se a Bíblia dissesse assim: olha, o segredo da vida eterna é se você for rico, por exemplo, ou se você for uma pessoa que fez PhD em teologia, por exemplo. Tudo isso é possível, tá? Não estou dizendo que isso é pecado, não. Eu só estou dizendo assim, que se essa fosse a condição, ou se a condição de vida eterna fosse fazer grandes obras, mas a condição para que eu e você, amados, tome posse da vida eterna, é crer na ressurreição e na vida que é Cristo Jesus. Essa é a condição. Ou seja, aquele que crê em mim, ainda que morra, ou que esteja morto, viverá. Eu já contei para vocês uma experiência que a gente teve lá na minha casa. Muitos de vocês conhecem, que é a situação da Marina. A médica disse que ela estava morta no ventre da minha esposa. Mas essa palavra aqui, esse texto aqui, que foi pregado, acho que uma quarta-feira, pelo pastor Disseu, e a minha esposa estava aqui, ela tomou posse dessa palavra. Dessa palavra que ela tomou posse: aquele que crê ainda que esteja morto viverá. E o Senhor fez um milagre, hoje está aí, tem 10 anos de idade, graças a Deus. E ele vai dizer: e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Aqui o texto é eterno, eternidade. Que ele diz: todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. O que Jesus está aqui é desconsiderando a morte na vida do crente. Ele está descredenciando a morte na vida do crente. Só a vida pode fazer isso. Só Deus, na pessoa de Cristo Jesus, o homem Jesus, né, pode fazer isso.
Ou seja, todos nós passaremos pela morte física, é verdade? Mas a vida eterna está garantida a mim e a você, meu irmão, se crê no Filho de Deus. E aí ele diz assim, ele pergunta, inclusive, às irmãs, né? Ele diz assim: crês tu nisto? Quando elas questionam, vocês creem nisso? Ela diz: sim, Senhor, nós cremos. Portanto, meus irmãos, eu posso te dizer que nós não temos outra saída. Ou nós cremos em Jesus Cristo e viveremos eternamente as benéficas do reino, a bondade do reino, a beleza do reino, a santidade do reino, a glória do reino, o poder do reino, ou nós não cremos e também não viveremos. E como é maravilhoso ver Jesus se compadecendo dessa família. Porque o texto vai dizer que Jesus Cristo chorou pela morte do seu amigo. Eu quero dizer para você nessa noite que o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele tem compaixão de nós. E por isso nos alcança com a sua graça, misericórdia e salvação. E que não interessa se é a enfermidade ou se é a morte, para Jesus é a mesma coisa. O mesmo Deus que cura o enfermo, ressuscita o morto. O mesmo Deus que socorre o paciente, também ajuda o médico. Para Jesus, não faz diferença se é enfermidade ou se é morte. Diante dele, ele é a ressurreição e a vida. E para terminar, minha hora já se vai. Quando você chega ali pelo versículo 46 do texto, né? Não precisa, nós não vamos ler. Se você ler, continuar lendo depois, o texto vai dizer que aqueles que estavam ali presentes naquele grande milagre que Jesus fez, muitos creram nele, em Jesus, mas outros não. Então eles foram até os fariseus, os saduceus, e foram avisar eles que Jesus tinha feito esse milagre grandioso. Em outras palavras, o que eles estavam dizendo era: olha, se vocês já consideravam Jesus Cristo um problema para vocês, agora vocês têm um problema maior ainda. Porque se vocês viram ele curando cego, se vocês sabem que ele transformou água em vinho, se vocês sabem que ele andou sobre as águas, segura essa aí. Sabe o Lázaro, que estava morto há 4 dias? O irmão da Marta e da Maria, lá de Betânia, lembra? Sim, conhecemos. Pois é, Jesus acaba de ressuscitar aquele camarada. Dá glória a Deus aí. Dá glória a Deus aí. Aquele sujeito agora está de pé, andando de novo entre nós, o Lázaro. É mesmo, é. Resolvam com ele. E ele está por aí, viu? Lázaro está aí. Imagine a cara dos fariseus e saduceus, os mestres da lei, pastor Nilo. Então, imagina a reunião daquela galera falando assim: e agora? Lázaro morreu mesmo? Morreu, você não viu? Está 4 dias lá. Pois é, Jesus ressuscitou Lázaro. O que nós vamos fazer? Vamos perseguir Jesus mais um pouco. Mas diante deles,
estava o que Jesus Cristo disse aos discípulos lá na região da Beré, onde eles estavam. Jesus falou assim: o dia tem 12 horas. Enquanto é dia, nós trabalhamos. Por que ele disse isso? Porque os discípulos disseram assim: Senhor, nós acabamos de voltar da Judéia e lá o pessoal queria te matar. Você vai voltar para lá? Ele disse: vou, nós vamos voltar, porque o dia tem 12 horas. O que Jesus está dizendo? Ainda não chegou a minha hora. E enquanto não chegar, eu vou trabalhar. Não importa se estão me perseguindo ou não, eu vim aqui para fazer a vontade do meu Pai e vou fazer. Por isso, meu amado irmão, leve isso no seu coração essa noite. Se é grande, médio ou pequeno o problema que você esteja vivendo, Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Todo-Poderoso, e para Ele, o grande, o pequeno ou o médio é a mesma coisa. Fique de pé, por favor, e vamos agradecer ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós queremos, Pai, te agradecer, Senhor, por esta palavra. Senhor, que nos conforta, que nos afirma, Senhor, que o Senhor é Deus na nossa vida. Deus poderoso, glorioso e gracioso. Por isso, papai, nós te agradecemos, Senhor, por tamanha bondade. Fixa, Senhor, no nosso coração esta noite a tua santa palavra, Senhor, para que pela fé nós vivamos para o louvor da tua glória, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus.